Tratava-se, indubitavelmente, mais uma vez do palavreado do homem de Deus tantas vezes provado, cujo propósito é expressar os sentimentos do povo de Deus nessas provações recorrentes que os acossavam. Se o leitor ainda não teve a oportunidade de usar as palavras dessa breve ode, agora as usará se for um homem segundo o coração do Senhor. Estamos habituados a dizer que esse salmo é o salmo do até quando. Quase dá de intitulá-lo o Salmo Uivante, em virtude da repetição incessante do clamor até quando. Até quando? Essa pergunta indica o desejo extremamente intenso de libertação e mostra a grande angústia de coração. E se nessa configuração houver certa impaciência? Não é esse o retrato fiel de nossa própria experiência? Não é fácil impedir que o desejo se degenere em impaciência. É em virtude da graça que, enquanto esperamos em Deus, somos impedidos de nos capitular ao espírito de murmuração. O tempo voa com asas habilidosas durante os dias de verão, mas nos dias de inverno ele tremula dolorosamente. Uma semana confinado entre as paredes de uma prisão é mais longa que um mês em liberdade. Tristeza longa manifesta corrupção abundante, pois o ouro tem de ficar muito tempo no fogo para que as impurezas sejam consumidas. Por conseguinte, a pergunta "até quando?" indica a investigação profunda do coração. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Ah, Davi, como são tolas as suas palavras! Pode Deus se esquecer? A onisciência pode ter lapsos de memória? Acima de tudo, o coração do Senhor pode esquecer-se dos seus próprios filhos amados? O rosto escondido não é sinal de coração esquecido. É em amor que o rosto é virado, mas, para o verdadeiro Filho de Deus, a ocultação do rosto do Pai é terrível. Ele só ficará tranquilo quando o rosto do Pai lhe voltar a sorrir. Ficar pensando sobre as dificuldades é procedimento amargo. As crianças enchem a boca de amargura quando, com rebeldia, mastigam o comprimido que deveria ter sido, com obediência, engolido imediatamente. É como absinto no fel ver o inimigo ímpio exultar-se, enquanto a nossa alma fica oprimida dentro de nós. A risada de um inimigo irrita terrivelmente os ouvidos do aflito. O diabo rir de nossa miséria é a última gota para extravasar a nossa reclamação e acaba totalmente com a nossa paciência. Portanto, façamos disso um importante argumento em nossa súplica por misericórdia. Todos somos propensos a tocar na pior corda. Erigimos pedras monumentais em cima das sepulturas de nossas alegrias, mas quem pensaria em erigir monumentos de louvor em cima de misericórdias recebidas? Escrevemos 4 livros de lamentações e apenas 1 de cantares, e nos sentimos muito mais à vontade lamentando um miserere, oração por misericórdia, do que cantando um Te Deum, hino de ação de graças. É um fato muito glorioso que o nosso interesse em Deus não seja destruído por todas as nossas provações e tristezas. Podemos perder as coisas deste mundo, mas não o nosso Deus. O título de propriedade do céu não está escrito na areia, mas em bronze eterno. Que os olhos da minha fé se iluminem para que eu veja o meu Deus no escuro. Que os meus olhos vigilantes fiquem bem abertos para que eu não seja ludibriado. Que os olhos do meu entendimento sejam iluminados para verem o que é certo. O escuro gera sono, e o desânimo não tarda em tornar os olhos pesados. Dessa fraqueza e obscuridade de visão, causada pelo desespero, há apenas um passo para o sono férreo da morte. Davi temia que as provações lhe acabassem com a vida, e ele corretamente usa o medo como argumento com Deus em oração. Fazemos uso de nosso arqui-inimigo pelo menos uma vez e, como Sansão, o forçamos a moer no moinho enquanto usamos a sua arrogância cruel como argumento na oração. Não é a vontade do Senhor que o grande inimigo de nossas almas prevaleça contra os filhos de Deus. Isso desonra a Deus e faz os ímpios se gabarem. Para nós, é bom que a nossa salvação e a honra de Deus estejam tão estreitamente ligadas, porque assim elas permanecem juntas ou caem juntas.
O Deus da Aliança deixará todos os nossos inimigos totalmente confusos. Se, por certo tempo, nos tornarmos alvo da zombaria e escárnio deles, chegará o dia em que a vergonha mudará de lado e o desprezo será derramado naqueles a quem é devido. Note que a chuva parou e o tempo de os pássaros cantarem chegou. O propiciatório revigorou de tal maneira o pobre chorão que ele limpa a garganta para cantar. Se choramos com ele, agora dancemos com ele. Muitos dos salmos ele começa gemendo e os termina cantando. Outros ele começa com alegria e termina com tristeza, de forma que o leitor pensaria, diz Peter Moulin, que esses salmos foram compostos por dois homens de temperamentos opostos. É digno de nota que a alegria é bem maior por causa da tristeza prévia, assim como a calma é muito mais deliciosa mentalmente do que a tempestade que a precede. Tristezas lembradas adocicam a alegria presente. Assim devemos fazer caso estejamos esperando por algum tempo. A reclamação que em nossa precipitação proferimos será alegremente retratada e testemunharemos que o Senhor nos tem feito muito bem. Salmos capítulo 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem.